Shalom, queridos! Nós estamos compartilhando a leitura do livro Formador de Heróis, Dave Ferguson e Warren Burge. Estamos hoje entrando já nos últimos capítulos do livro. Esse é o capítulo 11, As Tensões do Formador de Heróis. Grande ideia: os formadores de heróis vivem corajosamente a tensão de exercer o ministério aqui e ali, de crescer e enviar, de financiar instalações e também multiplicar novas igrejas. O momento mais tenso em qualquer corrida de revezamento é a passagem do bastão. Os atletas na pista ficam prendendo a respiração até que um deles se aproxime e passe com sucesso o bastão para a próxima, enquanto ainda corre toda a velocidade. Não importa quão rápido você corra, se não executar a entrega corretamente. Esta lição foi aprendida e reaprendida nas Olimpíadas pela equipe de revezamento 4x100 feminino nos Estados Unidos. Nos Jogos Olímpicos em Sydney, em 2000, a equipe feminina de 4x100 dos Estados Unidos deveria ter vencido. Eles tinham os corredores individuais mais rápidos e a equipe mais rápida, mas foram desleixados na segunda troca do bastão e terminaram em terceiro lugar, atrás das Bahamas e da Jamaica. Nos Jogos de 2004 em Atenas, a equipe dos Estados Unidos mais uma vez teve 4 corredores individuais mais rápidos e a equipe geral mais rápida, mas quando Marianne Jones foi entregar o bastão a Lauryn Williams, ela diminuiu a velocidade por causa da fadiga e quando ela passou o bastão, eles estavam fora da zona de troca. A equipe feminina de 4% foi desclassificada. Os Estados Unidos eram favoritos novamente em 2008 nas Olimpíadas de Pequim, mas na terceira troca, Torrey Edwards tentou entregar a Lauryn Williams e largou o bastão. Por 3 corridas olímpicas consecutivas, a equipe dos Estados Unidos deveriam ter vencido, mas perderam. Mesmo que os tempos individuais e de equipe fossem mais rápidos do que todos os outros, foi um trio de lembretes infelizes que tratam não sobre a velocidade do corredor individual, mas da necessidade do bastão ser passado com sucesso. Depois vieram os Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. A equipe feminina de 4% dos Estados Unidos executou cada uma das trocas de bastão sem falhas e no processo quebrou um recorde de 20 anos. Os formadores de heróis entendem a lição. Não é sobre quão grandes somos e quão grandes são nossos ministérios. Trata-se de levantar mais e mais líderes, desejando que aqueles que estão vindo ao nosso lado e depois de nós passem o bastão com sucesso repetidas vezes. Os momentos mais tensos na formação de heróis. Aceitar o desafio de passar o bastão e ser um formador de heróis não é o fim. É realmente apenas o começo de uma nova jornada. Se um número suficiente de nós aceitar o desafio, então começaremos a nos unir como líderes formadores de heróis, igrejas formadoras de heróis. Isso será importante porque precisamos da ajuda uns dos outros. Líderes e igrejas que colocam o reino de Deus em primeiro lugar e priorizam a multiplicação e o envio de discípulos também precisam estar preparados para lidar com um conjunto único de tensões. Não trabalhamos necessariamente para resolver essas tensões. Em vez disso, aprendemos a viver com elas, reconhecendo sua presença e que elas podem sufocar nosso compromisso e nossos esforços para multiplicar. Deixe-me explicar 3 das tensões comuns a todos os líderes e a todas as igrejas formadoras de heróis. A tensão da proximidade. Nos concentramos aqui ou vamos para lá? As igrejas formadoras de heróis focam tanto aqui como ali, não apenas no ministério da própria comunidade imediata. Se você leva a sério a formação de heróis, também leva a sério a liderança, assim como tornar uma igreja toda voltada para a reprodução
e para a multiplicação compelida pela visão de Atos 1:8, de ir de Jerusalém à Judéia, a Samaria até os confins da terra. Sua igreja pode começar aqui, mas sabe que também precisa ir lá, ali e ali também. Criamos uma tensão de proximidade para nos concentrarmos no que estamos fazendo aqui e ter uma visão de algo por lá. Quando falo em conferências ou workshops, muitas vezes passo o exercício do guardanapo dos sonhos apresentado no capítulo 5. Digo às pessoas para escreverem no verso do guardanapo o sonho que elas têm para as igrejas delas, como eu fiz com você. Adoro quando recebo uma mensagem no Twitter, @DaveFerguson, ou fico marcado no Instagram, FergusonDave, ou no Facebook por um participante que compartilha comigo o seu guardanapo do sonho. Envie-me o seu. Quando olho para o guardanapo de sonho, posso dizer em segundos se o formador está sonhando com uma igreja de nível 3, 4 ou 5. Como? Se o guardanapo dos sonhos tiver um símbolo de uma igreja em uma cidade, sei que o melhor que conseguirá fazer será uma igreja do nível 3. Se o guardanapo dos sonhos parece algo como alguns raios saindo do centro, simbolizando uma igreja reprodutora, reconheço o potencial de uma igreja do nível 4. Se o guardanapo dos sonhos assemelha-se a uma explosão atômica que se multiplica tanto perto quanto longe, isso me diz que eles estão sonhando com uma igreja do nível 5. Uma das muitas coisas que eu amo na Mission Church, Missão Igreja, em Roseau, Illinois, é o desejo de viver na tensão de ambos, aqui e lá. John Peacock e Tommy Bowman começaram essa igreja sonhando com o que eles chamam de 10. Os 10 se referem ao sonho de começar 10 novas igrejas nas 10 comunidades mais próximas a Roseau. Prefiro ver uma pequena igreja que está começando 10 igrejas a ver uma igreja de 1000 que não está começando nenhuma igreja. Por quê? Esta última limitou seu impacto a 1000 pessoas, mas a primeira tem potencial exponencial, porque cada uma destas 10 igrejas é uma igreja reprodutora e multiplicadora. Veja a figura 11.1 na sua tela. Se você perguntasse a James Griffin, da Cross Point City Church, e a Jason Gerdes, da Revolution Church, sobre os guardanapos de seus sonhos, eles lhe falariam sobre as 50 novas igrejas que estão começando dentro e em torno da cidade de Atlanta. Ambos os formadores de heróis decidiram colocar o reino de Deus à frente de seu próprio reino, formando uma rede chamada New Think, com 9 outras igrejas trabalhando juntas para plantar novas igrejas reprodutoras. Essa rede não é para benefício de sua igreja local aqui, mas com o único propósito de iniciar novas igrejas lá. Se você faz parte do processo de plantar uma nova igreja, comece desde o primeiro dia com um sonho de ser uma igreja multiplicadora de nível 5. Escreva em um guardanapo, ore por isso, compartilhe o sonho com outros. Nunca desista deste sonho. Se você faz parte de uma igreja já existente, faça o que puder para facilitar um processo de sonhar novos sonhos. Eu vi igrejas estabelecidas começarem a sonhar de novo quando Kevin Peak se tornou pastor principal da Ridge Point Church em Roland, Michigan. Ele assumiu uma igreja de nível 3 que cresceu muito. Kevin sabia que queria usar os recursos e a influência da Ridge Point para se tornar uma igreja do nível 4 ou 5. Ele se juntou a Newfink e em cada igreja preenche um MPR anual, meu plano reprodutivo.
E assim a Ridge Point se comprometeu a não apenas estar aqui, mas também a plantar novas igrejas ali. Kevin trouxe novos membros da igreja como Bob Carlon, que tinha experiência em formação de heróis e implementou um programa de residência de liderança. Depois de sentir a distância da congregação, eles já se estabeleceram em uma meta de plantar 235 novas igrejas em 25 anos. Eles estão vivendo na tensão aqui e ali. Todo esse sonho é muito motivador, mas fazê-lo é um trabalho árduo. Eu posso garantir que isso criará uma tensão. Você terá que liderar, administrar, cultivar esta igreja aqui, enquanto ao mesmo tempo envia pessoas e recursos para as novas igrejas que você sonhou lá. Não é fácil, mas vale muito a pena. Atenção da prioridade. Priorizamos o crescimento ou o envio? As igrejas formadoras de heróis estão crescendo e enviando. Elas priorizam a capacidade de envio e não a capacidade de assentos. Essa tensão a seguir é a que você faz a mudança entre um sonho em um guardanapo e decidir o que realmente é importante. Essa é a tensão da prioridade. Você será forçado a perguntar e responder duramente, levantando questões. Estou à procura de voluntários e líderes para preencher uma vaga em um programa, ou estou olhando para a comissão de seguidores e líderes de Cristo dispostos a fazer a missão de Jesus? Quero desenvolver líderes para cultivar essa igreja ou para começar novas igrejas? É minha prioridade aumentar minha participação ou enviar pessoas para o trabalho do reino? Por favor, certifique-se de ouvir isso. Não há nada de mal em crescer. Deixe-me ser claro. O crescimento saudável é bom, muito bom, mas pergunte a si mesmo: por que queremos que nossa igreja cresça? Estamos crescendo para aumentar nossa capacidade de assentos ou estamos crescendo para aumentar nossa capacidade de envio? Se você decidir ser uma igreja formadora de heróis que cresce e envia, você experimentará tensão. Lembro-me de ser convidado por uma das maiores igrejas do país para fazer uma consulta sobre como se reproduzir. Eles queriam começar a reproduzir novos lugares e ir do nível 3 para o nível 4. Essa igreja era um belo exemplo de outras igrejas de como fazer as coisas corretamente e com excelência. Fiz a apresentação completa e expliquei os desafios e as tensões que vinham pela frente. Quando o nosso tempo chegou ao fim, um membro de sua equipe executiva disse: um dos nossos principais valores é a excelência. Como podemos nos concentrar no envio para começar algo novo quando ainda não conseguimos acertar essa igreja? Não pude deixar de pensar. Quanto mais rápido você consegue acertar, mas o que aquele membro de equipe executiva estava sentindo era a tensão das prioridades. Crescer ou enviar? Alguém que sentiu essa tensão, assim como qualquer líder dos Estados Unidos, é J.G. Grieger, da Summit Church em Heilig, Durham, Carolina do Norte. Ele acredita que Deus quer que sua igreja plante 1.000 igrejas até 2050. Como isso pode acontecer? Como ele diz, se plantarmos 15 igrejas por ano, não chegaremos lá. Mas se plantarmos igrejas que plantam igrejas que plantam igrejas, isso simplesmente se multiplica em todo lugar. Grande plano. E J.G. e a Summit Church vivem consistentemente na tensão de ambos quererem crescer e enviar. Ele mudou o placar da igreja de medir o número de assentos para medir a capacidade de envio. Na verdade, a piada em sua igreja é: se você está na nossa equipe há muito tempo, significa que não é tão bom, porque se fosse já o teríamos enviado.
Você pode sentir a tensão quando ele fala mais sobre esse sonho? Nós crescemos para ter o tipo de cultura em que enviar é o mesmo que o ar que respiramos. Ser um discípulo significa ser enviado. Então o envio deve permear todos os aspectos do que a igreja faz. Convidados de primeira viagem devem saber, a partir do momento em que pisarem em nossos campos, que o envio e o reino estão em nosso sangue. A tensão é real. A tensão é desafiadora. Mas toda vez que coloco as mãos em um novo grupo de plantadores de igrejas e os abençoo, ou quando visito uma igreja que plantamos, ou quando ouço uma história de mudança de vida que aconteceu lá e não aqui, sei que vale a pena e você também vai achar. A tensão da provisão. Financiamos edifícios ou plantações de igrejas? As igrejas formadoras de heróis financiam o plantio de novas igrejas, não apenas a construção de novos edifícios. Lembro-me da recepção de nossos primeiros recém-chegados na Community Christian. Tínhamos apenas 4 semanas de idade e nos reunimos aos domingos no refeitório da escola de ensino médio local. Receberíamos nossos recém-chegados na sala dos professores. Terminei minha apresentação com um grupo de cerca de 20 pessoas e perguntei se alguém tinha alguma dúvida. Um sujeito baixo, calvo e muito entusiasmado, chamado George, levantou a mão para fazer uma pergunta. Lembro-me dele porque ele se tornou o prefeito da nossa cidade por 20 anos. George disse: quando vamos ter uma igreja aqui? Eu pensei, não podemos comprar um prédio, é difícil o suficiente apenas tentar ficar nessa lanchonete. Mas eu disse, vamos construir um prédio quando isso nos ajudar a cumprir melhor a missão de Deus. E nós tentamos nos ater a isso desde então. Assim como você sente as tensões da proximidade e prioridade, você também sentirá a tensão da provisão. E um dos maiores gastos de dinheiro será com instalações e edifícios. Então vamos ter uma conversa franca, porque se você quer que a sua igreja seja uma igreja formadora de heróis, você viverá na tensão de fornecer instalações, mas também financiar novas igrejas. E essa tensão é muito real. Por um lado, as instalações podem ser uma grande ajuda para a missão. Eu me lembro do plantador de igrejas e consultor de liderança, Lilo Scheller, me dizendo: o aspecto mais negligenciado do desenvolvimento da nova igreja é a importância do espaço. E em seguida me lembro de como os espaços são importantes para as pessoas. Também sei que em muitos contextos uma igreja permanente traz credibilidade. Quando a sua igreja se move para um novo espaço, há um aumento significativo no atendimento que não fica muito em descompasso. Por outro lado, as instalações são uma despesa enorme, custa muito dinheiro e tempo gasto arrecadando dinheiro. Depois de conseguir o prédio, é muito caro mantê-lo com boa aparência e geralmente construímos espaços maiores, então temos que investir muitas horas para garantir que tenhamos pessoas suficientes para preencher o espaço. Esses edifícios também criam uma cultura e trazem consigo muitas consequências não intencionais, algumas boas, outras não tão boas assim. E isso é sempre verdade. O prédio que você construirá hoje não é o prédio que você construiria em 10 anos. Eu tenho uma relação de amor e ódio com os edifícios da igreja. Portanto, se você quiser administrar essa tensão da provisão, faça o que eu e outros aspirantes a formadores de heróis fazemos. Lembre-se dos 3 princípios de provisão apresentados a seguir. Primeiro, princípio da provisão, dízimo para a plantação de igrejas. Da mesma forma que você diria a um jovem cristão para começar a dar o dízimo
e confiar em Deus para prover, eu digo aos jovens plantadores de igrejas que deem o dízimo para a plantação de igrejas e tenham confiança, Deus suprirá. No Community Christian, por muitos anos, reservamos pelo menos 10% para a multiplicação. A disciplina do dízimo nos permitir ter fundos para iniciar novos locais, plantar novas igrejas, tanto local quanto globalmente. Iniciar uma nova rede de plantação de igrejas e investir em estratégias inovadoras de plantação de igrejas. Ao olharmos para os próximos 3 anos, vemos a comunidade ajudando a iniciar 28 novas igrejas e locais. Isso não seria possível se não estivéssemos separando o dízimo para multiplicar. Se você realmente confia em Deus, o dízimo para plantar novas igrejas não é um problema. Princípio da provisão 2. Plante antes de construir. Antes de termos comprado uma propriedade ou construído um prédio, começamos no 2º e 3º lugar da Community Christian Church. Tínhamos certeza de que multiplicar era a melhor maneira de cumprirmos a missão de Jesus. Acredito que essa decisão nos levou a nos tornarmos uma igreja de nível 4 e agora mais perto de uma igreja do nível 5. Plantar antes de construirmos era um sinal claro para o nosso pessoal, líderes e funcionários, de que não íamos priorizar construções. Nós éramos todos a favor de priorizar a missão de Jesus, avançando seu reino. Princípio da provisão 3. Sempre pergunte qual é a melhor maneira de realizar a missão. Com cada orçamento, gaste algum tempo em oração perguntando qual a melhor maneira de realizar a missão de Jesus. Uma vez que você tenha respondido a oração, então você saberá como alocar as provisões com as quais Deus proveu sua igreja. Haverá ocasiões em que você precisará investir dinheiro em instalações, mas mesmo assim procure maneiras criativas de maximizar o uso das instalações para a missão da multiplicação. Quando criamos um auditório com 1.200 lugares em nosso local conhecido como Caixa Amarela, também construímos nosso centro de treinamento de líderes para treinar líderes emergentes e residentes de liderança em plantação de igrejas. Então, quando lancei uma visão para esse novo espaço, disse ao nosso pessoal, esse auditório nos ajudará a alcançar milhares, mas o centro de treinamento de liderança nos permitirá alcançar dezenas de milhares. E já estamos vendo isso acontecer. Lembre-se, se a igreja é um movimento de multiplicação, nós nunca seremos capazes de construir prédios suficientes grandes ou suficientemente rápido para acompanhar o que Deus quer fazer. Então sempre pergunte, qual a melhor maneira de realizar a missão? Uma equipe inesperada de formadores de heróis. Nos filmes e nas histórias em quadrinhos, há momentos em que o desafio é tão assustador que um herói não é suficiente, você tem que pedir a uma equipe inteira de super-heróis, então você chama os Vingadores, a Liga da Justiça, os Guardiões da Galáxia. O desafio diante de nós não é algo inventado nos filmes ou nas páginas de uma história em quadrinhos. É real, é eterno e requer mais do que uma equipe de heróis. Requer uma equipe de formadores de heróis. Recentemente conheci uma equipe dessas. Eles não se pareciam com formadores de heróis. Eu certamente não esperava que os heróis ganhassem a partir de um conselho de anciãos que estavam, em sua maioria, por volta de 70 anos e que, junto com seu pastor, proporcionaram a liderança para uma igreja decadente. E começou há 54 anos. Um grupo de homens idosos me pediu que o encontrasse. Eu esperava que eles quisessem ouvir estratégias sobre sobrevivência. Pensei que seu objetivo era ser uma igreja do nível 2, apenas para manter a sua própria. Eu estava errado, muito errado. Um dos anciãos, Ken, iniciou a reunião dizendo: acreditamos que Deus tem uma visão maior para nós do que o que conseguimos realizar nos últimos anos. Acreditamos que Deus quer que nos multipliquemos.
Por dentro, eu estava balançando a cabeça. Essa igreja nunca produziu nada do que eu me lembre. Ele passou a explicar a visão que Deus lhe dera em oração. Então, outro ancião entrou na conversa. Acreditamos que é possível ver um tipo de igreja de Atos 2. Não nos desistimos desse sonho. Eu estava embaraçosamente chocado e humilhado. Um outro ancião falou: minha igreja em casa tem 20 pessoas que aparecem toda semana em um enorme auditório. Eles deveriam ter vendido seu prédio há 30 anos. Não quero apenas que sobrevivamos, quero ser uma parte de algo que prospera. E o que ouvi em seguida foi impressionante. Achamos que podemos conseguir 2,5 milhões de dólares pelo nosso prédio. Queremos vendê-lo, fechar essa igreja e investir todo esse dinheiro na próxima geração de plantação de igrejas. Esse grupo de líderes mais antigos entendia que o objetivo da sua liderança não era a longevidade, mas o legado. Com a grande admiração, eu passei o resto da noite ajudando-os a descobrir uma estratégia para multiplicar seu impacto, enquanto eu observava um improvável grupo de formadores de heróis que muda a história. Claramente, eles entenderam a importância de passar bem o bastão. Mas eu, como faço isso? Não quero deixá-lo aqui. O que vem a seguir o ajudará a ver maiores resultados possíveis de seus esforços de formadores de heróis. Ele mostra maneiras muito práticas de instigar a formação de heróis como parte da cultura do seu ministério. As 5 práticas não são uma moda passageira para este ano, a ser substituída no próximo ano por algo diferente. Em vez disso, você quer que eles sejam profundos e duradouros. O próximo capítulo o orientará sobre o que fazer, passo a passo. Nós encerramos aqui esse capítulo. Eu vou deixar na sua tela as questões para discussão, como tenho feito em todos os capítulos.